Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar instalando o Ubuntu, tá? Nesse caso de hoje, a gente vai estar fazendo a instalação do Ubuntu Server, tá? Ele é pré-requisito para uns outros vídeos que eu vou estar fazendo, tá? Não necessariamente é o Ubuntu Server e não exatamente esse vídeo, né, é um tutorial para o Ubuntu Server. Ele pode ser aplicado para outras versões do Ubuntu, tá? Mas assim, eu vou fazer o Ubuntu Server porque, no nosso caso aqui, ele vai ser eu acho que é mais bem aplicado, vamos falar assim. Mas o Ubuntu Desktop é bem parecido, eu acredito que vocês não teriam problema nenhum, por exemplo, de aplicar ele a uma instalação, eventualmente, de um Ubuntu Desktop, tá bom? Pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer é, vocês vão baixar o Rufus, tá? Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, a gente já coloca para baixar aqui o Ubuntu, tá? Então, ubuntu.com/download, tá? No caso aqui /server, é porque eu vou baixar o Ubuntu Server, mas no Ubuntu Desktop é ubuntu.com/download, tá? Então, vamos voltar para o Ubuntu Server, que no meu caso aqui vai ser esse, né? Vai ser esse exemplo, tá? A versão, nesse caso, que a gente vai baixar vai ser a 20.04.2 LTS, ok? Ele já vai começar a baixar automaticamente, beleza. Enquanto ele está baixando aqui, a gente vai baixar o Rufus, tá? O Rufus é o que vai gerar o pendrive para a gente, tá bom? Pendrive de instalação, tá? O Rufus, a última versão, a gente vai baixar essa versão 3.14 portátil, tá? Pode baixar portátil mesmo, eu acho bacana, porque não precisa ser instalado. Na verdade, eu vou baixar a versão instalação mesmo, porque não tem problema nenhum de instalar ele, né? Então, beleza, vamos fazer a instalação dele. Eu, no meu caso, não vou permitir não, tá? Até porque eu acabei de baixar a versão nova, então não teria problema nenhum. Beleza, já está instalado, tá bom? No meu caso, pessoal, como eu já tenho a versão copiada aqui, eu já baixei essa versão, eu vou cancelar, tá, esse download, tá bom? Pessoal, estamos aqui no Rufus, então agora a gente vai inserir o nosso pendrivezinho. Qualquer pendrivezinho acho que a partir de 2 terabytes a gente já consegue instalar o Ubuntu, tá? Então a gente insere ele ele já reconheceu, no meu caso aqui é um de 8 terabytes, tá? A gente vai selecionar o nosso ISO, tá? Então, selecionamos aqui o Ubuntu, tá? A versão ISO que eu já tinha baixado. Pessoal, aqui MBR ou GPT, mas eu recomendo MBR porque GPT vocês podem, só vai funcionar em sistemas mais novos, tá? Então, MBR, vocês podem manter aqui BIOS ou o EFI, tá? Esse nome aqui, eu gosto de simplificar, vou botar só Ubuntu. Se vocês quiserem botar Ubuntu 20.04, deixa assim mesmo, tá? FAT32 podem manter isso daqui e tamanho do cluster podem manter o tamanho padrão, ok? Cliquem em iniciar, tá? Gravar no modo de imagem ISO, deixem no modo recomendado, tá? Não mexam nisso. Ele vai dar essa mensagem, tá? É um aviso bem importante, tá? Saibam que todos os dados que vocês tenham nesse pendrive que que vocês inseriram, tá? Vão ser deletados e vocês não vão poder recuperar, tá bom? Isso é muito importante e tenho certeza que vocês podem deletar todos esses dados que estão nesse pendrive, ok? Cliquem no OK se vocês puderem fazer isso, se não, troquem o pendrive ou façam backup dessas informações antes, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu logo volto para a gente concluir, ok? Pessoal, a gente já concluiu aqui a instalação, o pendrive, tá? O pendrive já concluiu, já acabou, tá? No meu caso aqui, eu vou continuar o tutorial numa máquina virtual, porque no meu caso aqui, eu não tenho uma máquina local aqui para fazer. Até teria, mas como ela está com o sistema operacional instalado, está com Windows, e
e para fazer o tutorial, para mim fica mais fácil, né, mexer com uma máquina virtual, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Vocês vão colocar o pendrive na máquina de vocês e na hora de dar o boot, vocês vão selecionar o pendrive como o boot de vocês, da mesma maneira que vocês fariam para instalar, por exemplo, o Windows, tá? Não tem mistério nenhum. Então, na hora de dar o boot, vocês apertam lá, geralmente F6, tá? Mas algumas placas-mães é um pouquinho diferente. Pode ser o F2 para entrar na BIOS e mudar lá na BIOS para, né, jogar para o pendrive. Pode ser o DEL, tá? Em algumas placas-mães mais antigas, por exemplo, pode ser o delete, o DEL, e aí vocês colocam para dar o boot pelo pendrive, né? Então, cada caso é um caso. Vocês vão ter que ver aí na placa-mãe de vocês como é que funciona, tá bom? Então, pessoal, a gente agora vai ligar nessa máquina virtual como se eu estivesse ligando o computador, já com o pendrive conectado. Aqui a gente dá um Enter, né, para ele instalar o Ubuntu. E aqui o processo se inicia, né, como vocês estão vendo. Aqui, pessoal, é exatamente igual na máquina virtual e na máquina local, tá? Não muda absolutamente nada, né? Exceto que ele instala um serviço de o VMware Tools, no meu caso, tá? Porque é o que vai fazer a comunicação entre a máquina, o hypervisor, né? No caso o vSphere, no meu caso, né? O ESXi, para comunicar algumas coisas assim, né? IP, situação de memória e tal, mas para, né, colocar o hypervisor a par de situações da máquina virtual, ok? Pessoal, aqui vocês vão escolher a língua, tá? No caso do Ubuntu Server, não tem português, tá? Então a gente vai colocar inglês. No caso do Ubuntu Desktop, vai ter português do Brasil, tá bom? Então, beleza. Nós vamos colocar inglês. Layout do teclado eu vou deixar em inglês mesmo, não vou me preocupar com isso. Ele já pegou um IP da minha rede local, vocês estão vendo aqui. Vamos seguir. Não tem o proxy, né? Aqui é DHCP mesmo. Segue. O servidor que ele vai baixar as conexões, os updates, os updates mesmo, né? E os apts get, né? Tudo que ele vai baixar do Ubuntu, ok? Tudo manter padrão, vocês não precisam se preocupar. Reparem, pessoal, que eu coloquei um disco padrão de 20 GB, tá? Botei um disco padrão porque eu não precisava mais do que 20 GB nesse caso, tá? Depois eu vou adicionar um outro disco maior, tá? Para os próximos vídeos, mas para esse momento, só um disquinho de 20 GB atende. Eu quero que ele utilize todo o disco e eu quero que ele sete esse disco, né, automaticamente como LVM, etc. e tal. Então eu posso seguir tudo como padrão e clicar no Done, tá? Reparem aqui que ele está me demonstrando exatamente como está ficando a configuração desse disco, tá? Então ele está formatando em ext4, né, ext4, fazendo o GRUB, né? Formatando em ext4 e em LVM Group, tá tudo certinho. Então a gente vai colocar em Done, tá? Ele está me pedindo para confirmar, porque qualquer coisa que tenha nesse disco vai ser destruída. No meu caso aqui é uma máquina virtual, né? Então, claro, com certeza não tem nada no disco, porque eu tive que designar um espaço livre no disco, na máquina, no hypervisor, né? E como eu tive que designar esse espaço livre, então com certeza esse espaço não tem nada dentro. Mas no caso de vocês que provavelmente vão fazer isso num HD, num disco, ou num HD, ou num SSD, mas num disco físico, vamos colocar assim, vocês têm que ter certeza que não tem nada nesse disco, porque caso exista alguma coisa nesse disco, vai ser apagado, tá bom? Clique em continuar. Aqui, pessoal, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Eu vou colocar Leonardo. O nome do servidor, tá? Esse servidor vai ser, o objetivo desse servidor é plotar Chia, tá? Então eu vou colocar Chia Plotter. O meu usuário vai ser Leonardo também, tá?
A minha senha, eu vou colocar uma senha padrão minha aqui, e ele vai pedir para confirmar essa senha, tá? Podemos clicar em continuar. Aqui, pessoal, tenho certeza que vocês clicaram aqui em instalar o OpenSSH, tá? Isso é absolutamente necessário para quem quer acessar esse servidor pela rede, tá? Eu recomendo extremamente, eu recomendo, recomendo muito que vocês instalem isso daqui, porque geralmente quem instala um Ubuntu, principalmente o Ubuntu Server, tá? É porque vai querer fazer um acesso remoto desse servidor, tá? Eu não recomendo muito você fazer um acesso remoto pela internet, tá? Apesar de que, né, ele bem atualizadinho, ele tende a ser bem seguro, tá? Mas pelo menos um acesso pela rede ou eventualmente um acesso por uma VPN, ele é totalmente seguro, tá? Você não deixando portas abertas no seu Ubuntu Server ou deixando ele atrás de um firewall, é totalmente seguro, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Aqui ele tem uma segunda opção, pessoal, de importar as chaves SSH, tá? No meu caso, pessoal, eu não tenho chaves SSH para importar, tá? Então eu não vou importar, tá? Mas caso vocês tenham, vocês podem importar essas chaves do GitHub ou do Launchpad, tá? Mas no meu caso eu não tenho para importar. Vamos clicar em Done, tá? Aqui é muito interessante, pessoal. Eles têm, olha a quantidade de packages que eles têm para poder instalar, tá? É bem interessante mesmo. Por exemplo, pessoal, no caso do Docker, né, vocês têm uma infinidade de containers que vocês podem instalar. Por exemplo, eu vou mostrar rapidamente, eu sei que está fora do contexto do vídeo, mas olha a quantidade, né? Postgres para quem trabalha com banco de dados, aqui em MySQL também, Python. Vocês já baixam o Docker já prontinho, tá? HTTPD, é uma infinidade, pessoal. Debian, né? São sistemas operacionais. WordPress, né? Quem quer montar um site assim, ó, já baixa um Docker já com o WordPress instalado, você só faz a sua configuração, joga lá o que você tem que jogar, tá? Esse site aqui, hub.docker.com, pessoal, tem uma infinidade, pessoal, de coisas. É muito legal, tá? É óbvio, pessoal, que demanda algum conhecimento na área, tá? Eu, por exemplo, não sou especialista nessa área, essa área de software. Eu manjo um pouco da área de virtualização, eu manjo um pouco da área de hardware, mas essa área de software aqui não é minha especialidade. Mas, assim, eu dou uma, assim, eu entendo um pouquinho, assim, eu me aventuro, vamos pensar assim, tá? Eu estou só mostrando para vocês porque eu acho muito interessante como essas áreas evoluíram nos últimos anos e, assim, isso nos dá muita possibilidade, né? Hoje em dia, com a evolução da internet, a gente consegue muito rapidamente pesquisar alguma coisa e eventualmente, pessoas com muito pouca experiência conseguem fazer coisas muito legais, tá? Só, às vezes, pesquisando alguma coisa, tá bom? E muitas outras opções aqui, pessoal, que também a gente tem a possibilidade de estar fazendo. Mas no nosso caso, pessoal, para o nosso tutorial aqui, a gente não vai instalar nada disso, tá bom? Vamos clicar em Done, ele vai continuar a instalação. Tá? No caso aqui, ele vai instalar o OpenSSH e vai instalar o resto do sistema operacional. Depois disso, ele não vai instalar mais nada, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar longo, porque essa parte aqui ela não tem interação nenhuma com o usuário, ok? Pessoal, instalação concluída, tá? Não tem mistério mesmo não, tá? Então, a gente vem aqui e vai clicar em Reboot, ok? Reparem, pessoal, que aqui ele pediu para tirar o pendrive, tá? E clicar em Enter, tá? Eu já tirei, né? Na verdade, eu tive que, né, no meu caso aqui com uma máquina virtual, eu tive que, né, desativar a chavezinha para poder conectar a ISO, né? Então agora a gente faz o que ele pediu e ele vai fazer a reconexão, tá? Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou conectado aqui no próprio hypervisor, tá? Vamos lá, pessoal. Vocês viram que ele já entrou, né? Ele já concluiu a instalação, tá?
Então, vamos fazer a conexão pelo PUT, né? Pelo SSH, tá? Por que eu quero conectar pelo SSH? Justamente para mostrar para vocês a funcionalidade, né, de vocês fazerem uma conexão remota, tá? Então, a gente vai usar o aplicativo PUT, tá? Que é justamente um aplicativo de conexão via SSH, ok? Vou conectar no IP, no IP dele, né? Ok. A primeira vez que vocês conectam, pessoal, ele está conectando num computador que eles não, numa máquina que eles não reconhecem a chave pública dessa máquina, tá? Então eles perguntam se realmente você confia nessa máquina, tá? Então é só vocês clicarem em Accept, tá? É só mesmo para evitar que não seja um computador que foi substituído por aquele IP e que não esteja tentando capturar aquela senha de vocês, ok? Mas nesse caso é a primeira vez que a gente está conectando, então é legítimo. Vocês vão colocar o login de vocês, que vocês estabeleceram, e a senha que vocês estabeleceram, ok? Vocês viram que já entrou, tá? E o vídeo, em tese, terminou, mas eu recomendo que vocês usem dois comandos, né? A primeira vez que vocês vão, depois que vocês instalaram, né, uma máquina, um computador, né, com Ubuntu, né, ou qualquer sistema Linux, na verdade, mas nos outros sistemas Linux esse comando geralmente muda um pouquinho, pode mudar um pouquinho, mas especificamente no Ubuntu, eu recomendo que vocês digitem dois comandos. O primeiro é sudo apt-get update. Ele vai pedir a sua senha do usuário, tá? O que esse comando faz? Ele faz o update do seu Ubuntu, tá? É muito rápido esse aqui, tá? Basicamente, pessoal, é para vocês atualizarem qualquer coisa que eventualmente a instalação não esteja completamente atualizada, ok? E o segundo é sudo apt-get upgrade, tá? Eu vou deixar esses dois comandos aqui na descrição do vídeo, ok? Então, aqui ele está pedindo para confirmar que você quer continuar, ok? Então, clique em Y para confirmar. Ele talvez baixe alguma coisinha, etc. Esse aqui já talvez demore um pouquinho mais, etc. Mas também é bem tranquilo, tá? Não costuma demorar muito. Aqui ele vai me confirmar, né, se eu quero instalar mais alguma coisa, tá? Reparem. Se eu quiser instalar mais alguma coisa, eu posso clicar aqui. Eu não vou fazer nada disso, vou deixar tudo padrão. Clico no OK e pronto, está tudo resolvido, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Nossa máquina virtual, nesse caso aqui, mas se for no caso de vocês, a máquina, o sistema operacional Linux de vocês, no caso, né, Ubuntu Server aqui no meu caso, ele está instalado, ele foi feito o update, ele está todo atualizado, tá? E está pronto para o que vocês quiserem instalar, tá? Geralmente, o comando de instalação é o apt-get, né? Então, seria o sudo apt-get, e aí vem o comando, o que vocês querem instalar. Mas varia um pouquinho, tá? Alguns aplicativos não instalam a partir do apt-get, outros instalam a partir do apt-get, tá? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem está gostando do conteúdo do canal, segue a gente aí. Eu estou postando conteúdos variados, alguns sobre criptomoedas, outros sobre sistemas operacionais, outros sobre tutoriais variados. Tem bastante conteúdo bacana, tá? Segue a gente, clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E a gente também tem um grupo no Discord e no Telegram, tá? Eu vou deixar os links para vocês aqui, tá? Sigam a gente e que vocês vão gostar dos grupos. Os grupos são bem bacanas, o pessoal é bem comunicativo, vocês vão gostar, tá bom? Aquele abraço e até logo. Tchau, tchau!